O convidado de hoje é o deputado estadual e presidente do PPS no Rio Grande do Sul, Berfran Rosado. Berfran é engenheiro civil, está no seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Também esteve na Secretaria Estadual de Obras, Transurb, foi presidente da Corsã e secretário de Meio Ambiente. Para participar desta conversa com o deputado Berfran, estão conosco o professor de Ciência Política da URGS, Rodrigo Gonzalez, e o editor da revista Voto, Stefan Ligotti. Boa noite, Stefano. Boa noite, professor. Boa noite, deputado. Boa noite. Boa noite. Em fevereiro deste ano, o PPS fez o seu encontro estadual em Capão da Canoa. No evento, a maioria dos presentes defendeu que fosse mantido o apoio a Ieda Crucis. Até o nome de um vice-governador chegou a ser cogitado. Depois das negociações do PSDB com o PP, os populares socialistas se retiraram e agora há chances de apoiarem Luiz Augusto Lara, do PTB. Deputado, qual deve ser o rumo do seu partido? Boa noite, Guilherme. Boa noite ao Stefan, ao Rodrigo, aos telespectadores. Pois olha, que situação curiosa que vive e viveu o PPS ao longo desse tempo. O nosso partido foi o primeiro partido, talvez, a definir a sua posição. Nós achávamos que o caminho natural, que era mais tranquilo para nós, era nos dar continuidade ao apoio que fizemos à governadora desde 2006. Na eleição, quando participamos no primeiro turno, no segundo turno, participamos do seu governo, tivemos sempre um secretário ou dois participando do governo e, desta forma, iríamos nos encaminhar para a eleição de 2010. O que aconteceu? Quando nós definimos também esse apoio, nós dissemos com toda a clareza que nós só tínhamos uma restrição. Nós não buscávamos a candidatura para vice, não buscávamos indicação para o Senado, mas não podíamos fazer uma coligação com outro partido grande, porque isso inviabilizaria as nossas candidaturas para deputado estadual e federal. Como a prioridade do partido nesta eleição é eleger deputados, manter as vagas na Assembleia Legislativa, hoje nós temos 3 vagas, mas nós elegemos 4 deputados em 2006, e na Câmara Federal também o PPS, desde 2002, vem elegendo sempre um parlamentar. A nossa primeira missão é manter a nossa representação parlamentar, porque isso é fundamental para o crescimento do partido. O PPS é um partido em formação aqui no Rio Grande do Sul. Nós, em 2002, quando o Brito foi candidato pelo PPS, nós tínhamos naquele momento 8 vereadores em todo o estado do Rio Grande do Sul. O PPS tinha filiados em 80 municípios, não tinha nem diretórios em 80 municípios. Então, a partir dali, e isso só faz 8 anos, nós iniciamos um processo de organização e formação partidária, que tem nos dado um enorme trabalho. Primeiro, o Proença foi o presidente do partido, depois eu estou presidente há 4 anos, e nós agora chegamos a 300 municípios. Da eleição passada para essa, praticamente dobramos. Temos 75 vereadores, temos 11 vice-prefeitos, 4 prefeitos, e participamos de 100 administrações municipais. Então, e agora qual é o caminho, deputado? Nossa missão, portanto, é fazer crescimento partidário, garantir essas vagas. Como ficou inviabilizado, porque o PSDB firmou uma coligação na proporcional com o PP, e isso é totalmente contra a nossa proposição, nós nos retiramos da aliança. Bem, ao mesmo tempo, nós não queremos ir para o mercado. O que nós precisamos, então, a partir disso? É nos orientar. Qual é a orientação? É simples. A nível nacional, o PPS tomou uma decisão já há 2 anos atrás, apoiar a candidatura José Serra. Então, esta premissa que ela, digamos assim, ajusta o nosso posicionamento. Nós queremos estar onde seja possível afinidade e também unidade em apoio à candidatura José Serra. E ao mesmo Isso tempo... significa que o PMDB, por exemplo, não estaria na primeira lista, já que com o apoio do PDT, o apoio seria do PMDB para Dilma Rousseff. É uma dificuldade. O PMDB tem nos procurado, o deputado Mendes tem conversado comigo, a todo instante eles nos procuram e a gente tem dito. A gente recebe, conversa, fala, não há nenhuma dificuldade. Agora, tem um problema que precisaria ser submetida a esta coligação o Diretório Nacional do PPS, por conta de que o PDT apoia a candidata Dilma, assim como o próprio PMDB
está apoiando a Dilma. Se o PMDB do Rio Grande do Sul não quiser fazer isso, é um problema do PMDB. Sim. Mas a nível nacional, certamente o PMDB vai andar com a Dilma. Mas, desculpa me interromper, Guilherme. Claro, fique à vontade. Mas então o senhor está dizendo que a tendência hoje seria coligar com o Lara, então, com o PTB? Sim, dentro desse cenário, dificuldade com a IEDA e ainda mais dificuldade com o PMDB? Essa seria a tendência. A tendência é nós trabalharmos o PTB, o DEM e o PPS, os três, e por que isso não está resolvido? Porque tem que trazer o PTB para apoio à candidatura José Serra. Então nós estamos trabalhando isso, isso não está resolvido. A outra, se isso ficar equacionado, atendeu a nossa questão de posicionamento. 2, a questão estratégica para essa eleição é as nossas eleições de deputados. Estamos construindo, nesse caso, uma coligação entre os 3 partidos que viabiliza as eleições tanto para deputado estadual quanto para federal. Como é que fica a cabeça do eleitor numa situação dessas? Porque o senhor descreveu aqui um processo de engenharia extremamente complexo, em que há uma aliança no nível federal, que lá pelas tantas, no nível estadual não se reproduz, embora o partido tenha feito parte e não renega o governo estadual, ou seja, não saiu do governo no meio, mas não se alia na reeleição da governadora, e ao mesmo tempo está aliado, digamos, no município de Porto Alegre, com partidos que no nível federal vão ser oposição, ou seja, vão estar contra, como o PDT. Como é que o eleitor entende, digamos, esse tipo de regra, uma vez que é muito difícil para o eleitor entender a própria ideia das eleições proporcionais, das alianças, algo que, digamos, estrategicamente para o partido é importante, como é que ele explica para o eleitor isso? Bem, o eleitor está confuso, mas a culpa não é do PPS. O eleitor está confuso por toda esta salada que existe em decomposições, que é fruto desse modelo que nós temos hoje, que é um modelo seguinte, é um modelo com múltiplos partidos, num sistema presidencialista que qualquer um que se eleja hoje não tem maioria para governar. O chamado governo de coalizão. Então, todos os governos, tu vai pegar no Rio Grande do Sul, o PP do Rio Grande do Sul pode ser anti-PT, mas a nível nacional apoia o Lula. Aí o PDT, que a nível nacional apoia o PT, no Rio Grande do Sul sai com Fogaça, que é o adversário do PT nas eleições de Porto Alegre. Quer dizer, essa salada que está acontecendo, ela não é culpa do nosso partido. O que nós precisamos fazer é como é que a gente se comporta num cenário como esse, para também não passar para o eleitor uma coisa absurda. Por isso o nosso cuidado. O que nós estamos colocando com toda a clareza e dizendo e se posicionando com relação a isso? Olha, nós queremos uma coligação que a nível nacional nos dê alinhamento político. Porque esta eleição, não tenho dúvida, ela vai ser uma eleição nacionalizada. Os debates vão se pautar muito pela questão nacional. Basta a gente ver as pesquisas. Essa enorme polarização, ela vai acabar ao longo da campanha se tornando cada vez mais forte. Claro. E o debate todo vai ser orientado em cima da questão nacional. Deputado, vamos fazer uma pausa aqui nesta conversa no Sabatina Obra TV. Nós voltamos em seguida.